Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana reunidos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. Gratidão por podermos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o livro Psicologia da Gratidão, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Hoje vamos falar da ingratidão em família. Muitas vezes, alguns núcleos familiares transformam-se em praças de guerra, em contínuos combates, nos quais cada um reage contra o outro ou detestam, longe do compromisso de reabilitação e de identificação pessoal. Certamente é nesse difícil reduto que o espírito deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. Conseguir a prática da gratidão em relação aos familiares hostis constitui um desafio à sombra pessoal dominante no clã. Nem sempre se conseguirá o melhor resultado. No entanto, criado o hábito de compreender o outro, tendo-o na condição de enfermo ou necessitado, transforma-se em método eficaz para o desiderato. Então eu vou ler um pedacinho e já vou explicando, tá bem? Muitas vezes alguns núcleos familiares transformam-se em praças de guerra em contínuos combates, nos quais cada um reage com o outro, detestam. Então acaba sendo uma coisa que não condiz, né? A gente imagina sempre que por ser família vai ser sempre um ambiente de paz e harmonia contínuo. Como está dizendo aqui Joana, isso muitas vezes não acontece. Acaba sendo um ambiente hostil, um ambiente de guerra mesmo, em que irmão mata irmão, mãe mata pai, pai mata filho, filho mata mãe. A gente vê aí nos noticiários constantemente notícias que a gente fica muito assustado, mas por estarmos num planeta de provas e expiações, a gente acaba tendo dificuldades, né, para lidar com o familiar, porque a gente traz dívidas de outras vidas, né? A gente traz marcas de outras existências e muitas vezes a gente acaba tendo o véu do esquecimento, mas mesmo tendo o véu do esquecimento, a gente sempre tem o véu do esquecimento, mas independente disso, às vezes os impulsos, né, da memória, né, espiritual, ele vem à tona, e onde a gente vê muitas vezes no noticiário uma mãe que envenena um filho, coloca chumbinho lá no Danone, no iogurte, e dá para a criança tomar, e a gente fala, gente, mas como que isso aconteceu? Então, a gente não sabe o histórico passado, mas normalmente histórias bizarras como essa têm um histórico de vidas passadas muito cruel, né? Mas não precisa ser nesse patamar tão terrível. Muitas vezes a gente tem uma dinâmica familiar, irmãos que não se dão, que não conseguem nem olhar na cara do outro, né? São inimigos desde pequenos, né? Ou a mãe com o filho, filho com o pai com um dos filhos, às vezes se dá bem com um, não se dá bem com o outro. Toda essa hostilidade, toda essa dificuldade que acaba tornando a família um campo de guerra, são marcas de vidas passadas, como está dizendo aqui a Joana. E isso fica longe do compromisso de reabilitação e identificação pessoal. Ou seja, que Joana quis dizer, a gente, conforme a gente se deixa levar pelos impulsos das memórias do passado, a gente acaba tendo dificuldade de nos reabilitarmos, né? De fazer as pazes com aquele irmão. Não vou dizer que vai virar o melhor amigo, porque às vezes as marcas são muito dolorosas e a gente vai precisar de muitas vidas para essa reabilitação.
mas a gente tem que fazer o esforço contínuo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar naquele núcleo, porque não foi por acaso, e a partir disso a gente vai desenvolvendo a identificação pessoal. A gente começa a olhar para aquele irmão e enxergar que a gente também tem os nossos erros, não é só nosso irmão que é difícil, não. Ah, eu tenho um irmão muito difícil, a minha mãe é muito difícil, o meu pai é muito difícil. Muitas vezes a gente escuta isso, né? As pessoas reclamando dos familiares, mas tem que olhar para dentro de si, olhar no espelho para ver onde erra também. Certamente é nesse difícil reduto que o espírito deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. Não foi ao acaso que nós nascemos numa determinada família, não é ao acaso que a gente se reuniu naquele núcleo, naquele clã, né? Tem por finalidade que a gente exercite a fraternidade e a gratidão. Às vezes a gente pode não ter dívida com um familiar, mas a gente veio com uma proposta de ajudar aquele familiar a evoluir, né? Ou a gente se coloca como desafio mesmo, né? Então a gente sabe lá antes de reencarnar que um dos nossos parentes será uma pessoa que nos matou em várias existências, em várias repetidamente ou numa encarnação remota, muito tempo atrás. E a gente resolve se desafiar e vir naquele núcleo para tentar estabelecer uma relação mais amistosa, em que a gente não se agrida novamente. Essa é a proposta do núcleo familiar e da exercício da gratidão. Lembra que eu falei na vibração passada? A gratidão é um exercício diário. Todos os dias a gente vai exercitando a gratidão em pequenas coisas, até a gente conseguir ter gratidão pelo familiar difícil mesmo que a gente tem, né? Não é fácil, é trabalhoso, mas a gente consegue. Conseguir a prática da gratidão em relação aos familiares hostis constitui um desafio à sombra pessoal dominante no clã, né? A gente tem a nossa sombra, como eu acabei de falar. Não é só o nosso familiar que é difícil. A gente tem que se olhar no espelho, enxergar onde a gente está falhando também, né? E não só culpar o nosso semelhante, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, enxergar onde a gente também está errando ali naquele grupo. Nem sempre, ela coloca aqui, né? Nem sempre a gente vai conseguir esse resultado, mas de compreender o outro, mas é uma oportunidade da gente fazer o nosso autoacolhimento, a gente se acolher, enxergar e entender, poxa, tenho uma dificuldade de lidar com determinado irmão meu, né? Que dificuldade, ou com um pai, ou com uma mãe, mas eu tenho que exercitar, né, a fraternidade, todo dia fazer uma oração pedindo ajuda da espiritualidade. Meu Deus, me dá perseverança, me ajuda a ter perseverança, me dá força para que eu consiga superar todas as dificuldades. Às vezes você até quer bem aquele teu familiar, mas às vezes aquele familiar não te quer bem. Por quê? Porque às vezes você fez coisas para ele em outra encarnação, né? Ou então você tem um familiar que teve a mesma educação que você, um irmão, mas ele desviou, ele é um drogadicto, né? Usa drogas, ou ele, né, é viciado em bebida alcoólica, tem vários vícios de comportamento. Você fala, poxa, mas a gente teve a mesma educação, mas são espíritos diferentes, com evolução diferente, e a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças e olhar pra gente também, né? Você vê que você comentou de um núcleo familiar. Se a gente parar para pensar, desde a nossa infância, a gente já nasce dentro de um núcleo familiar, onde vamos ter pai e mãe. Depois nós crescemos com os irmãos, com os primos, com os amiguinhos na escola. Depois a gente amadurece, acaba conhecendo um cônjuge, forma um outro núcleo familiar e assim no decorrer da nossa vida nós vamos mudando esse núcleo, né? E já tem tanto exercício para ser praticado nesses núcleos e a gente ainda acha tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Então veja que, poxa, mas eu sou tão bonzinho, eu não tenho problema nenhum, minha família é tranquila,
Eu posso não ter problema, de repente, nesse meu núcleo familiar, mas nesse núcleo de convívio eu tenho problemas, às vezes no trabalho, em alguma repartição que eu frequento. Então, por mais tranquilo que você se sinta, você tem que também pensar que você está exercitando a paciência, de repente. Você tem uma pessoa difícil no seu convívio, para que você exercite a sua paciência. Então veja que em todos os núcleos nós somos convidados a exercitar e transformar alguma má tendência que nós temos, né? E muitas vezes a gente não para pensar em algo tão simples. É só olhar ao nosso redor que eu digo nesse núcleo, né? Não é se preocupar com a vida do vizinho. Já temos aqui um núcleo muito grande para tentar resolver nossas mazelas sem que tenha que se preocupar com mais problemas dos outros, né? Porque a gente acaba achando que porque é família, necessariamente vai ser uma família harmônica, né? E também tem a questão que o Sérgio falou, que às vezes fora do âmbito familiar, a gente também possa ter dificuldades no trabalho, com amigos, tudo. De repente, no ambiente de trabalho, você tem ali alguém que já foi seu familiar em outra encarnação. E às vezes você tem uma dificuldade, uma energia que se repele, né? Não consegue conviver em harmonia. E você não sabe por quê. Do nada você olha para a cara da pessoa e você não vai com a cara dela. Por quê? Porque alguma coisa já aconteceu no passado. Você não sabe por quê, mas você sente uma animosidade, uma dificuldade. Porque nós já viemos em vários núcleos familiares e de alguma forma a gente se reencontra. Às vezes no núcleo mais estreito, como pai, mãe e filhos, às vezes como primos, como tios, né? Cunhados, sogro e sogra. Então, sempre a gente está nessa roda viva das encarnações, né? Nessa roda que gira, dando para a gente oportunidades de refazer o caminho. Será fácil? Não, será trabalhoso. Mas se a gente se compromete a transpor, né, as barreiras, muitas vezes você pode ter um familiar em que você é super amoroso com ele, você é muito bom, você é prestativo e você tem em retorno a ingratidão. E aí você fala, puxa, mas como assim? Eu sempre fui tão bom para aquele irmão, por que ele está me devolvendo com ingratidão, que é o tema da nossa vibração de hoje, a ingratidão em família? Por quê? A gente não sabe o que a gente fez em outras vidas. E talvez ele ainda não conseguiu superar, né? Ele ainda está enfermo. Ele ainda traz na memória espiritual marcas de outras vidas. E a gente observar também a nossa sombra, né? O que tem em nós que a gente precisa trabalhar. Porque o nosso familiar, ele é um instrumento desafiador para que a gente supere as nossas más tendências. Então a gente tem que buscar o tempo inteiro, né? Se observar, pedir força, recorrer à prece, pedir força a Deus, ao mentor, né? Usa a água lá que o Chico Xavier falava. Você vê que você está irritado, não brigue. Pegue lá um copinho d'água, faça uma prece. Se não der tempo de fazer uma prece, só coloca a aguinha na boca, segura, que é o tempo necessário para você não xingar, não esbravejar, não falar um palavrão, né? Em que você está sendo ali desafiado para o seu melhoramento, e se você ficar esbravejando e discutindo, você só vai piorar a sua encarnação. A gente conseguindo dar pequenos passos nessa encarnação, a gente já está fazendo bastante coisa. Lembrando que o tema principal é a gratidão, que é um exercício contínuo, perseverante, que a gente precisa fazer, inclusive agradecer por aquele familiar. Poxa, como assim agradecer por um familiar difícil? Mas a gente tem que agradecer, porque esse familiar difícil, ele está fazendo com que a gente desenvolva a paciência, a benevolência, a resiliência e a resignação, muitas vezes, né? Isso aí. Mas agora nossas vibrações, novamente vamos fechando nossos olhos. Sintam, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em amor, em fraternidade, em perseverança.
E agora, junto ao Mestre Jesus, vamos emanar nossos melhores sentimentos em prol dos mais necessitados, iniciando pela gratidão ao Mestre, em permitir que possamos fazer parte da sua equipe. Gratidão, Mestre, pelo grupo familiar em que eu tenho, para que eu possa exercitar os meus melhores sentimentos em prol de meus familiares, de meus amigos. Vibremos pelo nosso planeta, vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos privados da liberdade, pelos nossos irmãos indígenas. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados. Vibremos, Jesus, pelos nossos lares. Gratidão pela família que tenho, pelo núcleo familiar de convívio, que eu possa exercitar cada vez mais os sentimentos de amor, de paz, de perseverança, de harmonia dentro de meu lar. Que esta energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de todo o nosso país. Silenciamos, Mestre querido, para abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos fortalecendo, que possamos continuar a nossa jornada dentro de nossos núcleos familiares, de amizade, de trabalho, com muita perseverança. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuem curtindo a nossa página, a gente manda lá um convitinho, aceite, a gente manda solicitação, siga a nossa página Aura Vibração Espiritual, né, no Facebook, no YouTube, né, divulguem também pelo WhatsApp, porque a nossa única finalidade é falar um pouquinho de amor, de paz, né? Agora nós estamos estudando o livro do Divaldo, para quem conhece. E para quem não conhece, Divaldo é um médium
muito empenhado em fazer o bem. Ele tem uma casa de acolhimento na Bahia, em que ele tem várias crianças, é um orfanato, e ele ajuda muito, muito com cestas básicas. Várias famílias são ajudadas pelo Divaldo. E Joana de Ângeles é a mentora dele, então nós estamos tentando fazer um estudo do livro dele sobre a gratidão, né? Para a gente ter bastante gratidão em nossas vidas e nesse ano de 2023. Por quê? Porque nós amamos vocês. Beijão, até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.